Aprenda a dizer não. Você já teve a sensação de estar passando por cima de si mesmo? Fazendo favores, ajudando pessoas, sendo atencioso, mas no fim do dia sentindo que você também precisava de um cuidado e de uma atenção? Hoje eu quero falar sobre alguns limites que nós precisamos estabelecer se quisermos ter uma vida mais equilibrada e tranquila. Você tem dificuldade em falar não para algumas pessoas? Comente aqui nesse vídeo, responda aqui e diga se você tem dificuldade com isso. E se você consegue identificar qual é o motivo dessa dificuldade. Quando nós dizemos sim para tudo que nos pedem, nós acabamos fazendo coisas que ultrapassam o nosso limite. Às vezes nos tomam mais do nosso tempo do que deveriam, tomam mais da nossa energia do que o necessário e até mesmo mais do nosso orçamento. Quando você fala sim para tudo, provavelmente você está falando não em muitos momentos para você mesmo. Não significa que nós não devamos ajudar as pessoas, principalmente quando temos disponibilidade para isso. Mas existe uma diferença entre ajudarmos e sermos presentes na vida dos outros e negligenciarmos a nós mesmos, passando por cima de tudo aquilo que deveríamos fazer por nós em prol dos outros. Estabelecer limites é necessário, pois precisamos conhecer o nosso limite, até mesmo para ajudar os outros, pois é melhor ajudarmos verdadeiramente uma única pessoa que seja, do que nos comprometermos em ajudar todo mundo e no final não conseguirmos ajudar ninguém. Aprenda a dizer não, se for necessário, mesmo que isso possa magoar a outra pessoa, pois dizendo sim para todos, quem acaba magoado é você. E isso faz com que você desconte a sua exaustão em pessoas que não têm nada a ver com ela, como o seu cônjuge ou as pessoas da sua família e da sua convivência. Desenvolva o hábito de verificar a sua agenda, a sua disponibilidade, antes de se comprometer com algo ou com alguém. Pois você não precisa fazer tudo o tempo todo, para todos. Afinal, você não é uma máquina, e sim um ser humano, que precisa de descanso, precisa de algumas pausas ao longo do dia e também precisa de cuidados. Entender os seus limites não é um sinal de fraqueza, mas sim de maturidade. E esse autoconhecimento vai te ajudar a dizer não, quando isso for necessário. Olá, ouvinte do canal Minuto Reflexão. Todos os dias nós postamos vídeos novos aqui às 6 da manhã. Mas às sextas e quintas, às 18h30, nós vamos postar um compilado, juntando várias das nossas mensagens para você que gosta de vídeos com uma duração maior, para ouvir enquanto você faz alguma tarefa ou você que busca algo para ouvir na hora em que você irá dormir. Como se manter motivado? Sentir-se motivado é extremamente importante, porque isso vai afetar todas as áreas da nossa vida. Além da gente conseguir inspiração através de coisas externas, essa motivação também precisa nascer dentro de nós. Eu quero falar sobre isso hoje. Alguns hábitos e comportamentos podem nos ajudar a nos sentirmos motivados para exercer as diversas atividades do dia a dia. De vez em quando é normal nós acordarmos desanimados ou deprimidos, sem vontade de fazer as coisas. Isso pode acontecer por diversos motivos. Pode ser algum problema no trabalho, algum problema familiar,
alguma insatisfação pessoal ou até mesmo um cansaço que a gente estiver passando. O que não é normal é que essa situação de desânimo, de apatia, se prolongue por períodos além do devido, porque isso vai atrapalhar a nossa vida profissional e pessoal. Em casos assim, onde essa situação se prolonga, é preciso procurar ajuda profissional. Mas eu quero deixar hoje aqui algumas dicas para que você possa recarregar as suas baterias, para que você comece o seu dia com mais empolgação. A primeira coisa é: relembre momentos de satisfação. Sabe aquelas situações em que você experimentou felicidade, aqueles momentos em que você se sentiu realizado por alguma coisa que você tinha feito? Então, recorde-se desses momentos e lembre-se de como você é capaz. A segunda coisa é: estabeleça prioridades. Como nós temos uma rotina cada vez mais diversificada, é muito comum que a gente acumule uma quantidade de tarefas acima da nossa capacidade. Por isso, nós precisamos focar naquilo que é principal. É claro que algumas coisas nós não vamos poder deixar de lado, mas pare para pensar. Quais são as atividades principais do seu dia? E quais são aquelas que podem ficar em segundo plano? A terceira dica é: elimine os gatilhos. Além da falta de tempo, nós também costumamos usar diversos outros gatilhos para fugir dos nossos objetivos. Procure perceber quais são as desculpas que realmente você dá para não cumprir as suas atividades e elimine esses hábitos. Quando você perceber que está indo por esse caminho, pare logo no primeiro instante e recomece aquela atividade, por mais que você não sinta vontade de fazê-la. A quarta dica que eu quero deixar para você é: visualize os resultados. Praticamente tudo que nós fazemos é em busca de algum objetivo, não é mesmo? Pode ser uma promoção no trabalho, pode ser aumentar a sua renda, ter um corpo mais saudável ou mais bonito, ser aprovado em uma prova, em um concurso. Para que você se sinta motivado a encarar a rotina que vai te conduzir a esses resultados, primeiro você vai se concentrar no seu objetivo e em seguida você vai visualizar você alcançando as suas metas, você recebendo os benefícios dessa conquista. Dessa maneira, você vai se sentir mais motivado para alcançá-los. A quinta dica é muito importante. Cerque-se de pessoas que te fazem bem. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que só nos puxam para baixo. E às vezes pode ser até amigos, familiares, colegas de trabalho. O que importa é que nós estejamos cercados de pessoas que nos tragam positividade para a nossa vida, que nos transmitam coisas boas. Quando nós conversamos, quando nós rimos e passamos tempo com pessoas especiais, nós nos sentimos mais animados, nós ficamos prontos para encarar novos desafios. E a última dica que eu quero deixar para você, que pretende se sentir mais motivado depois de ouvir essa mensagem, é: busque ajuda profissional se for preciso. Quando nenhuma dessas dicas anteriores funcionar, pode ser um sinal de que alguma coisa realmente não está bem com você. Pode ser que você esteja passando por um problema mais sério. A falta de motivação, ela pode estar associado a outros sintomas de doenças psicológicas, como a depressão. Por isso que é importante você buscar uma ajuda externa de um profissional. Só ele vai poder avaliar
se a sua falta de motivação está dentro de um parâmetro de normalidade ou se ela já se excedeu e você precisa agir em relação a isso. Autoestima. A autoestima é a avaliação que uma pessoa faz de si mesma. E ela pode expressar uma atitude de aprovação ou de reprovação em relação às suas capacidades. Infelizmente, muitas pessoas têm baixa autoestima. E esse é um sentimento que é associado à insegurança, que pode afetar a rotina, as relações com os amigos, com a família, a saúde e até mesmo afastar algumas oportunidades de crescimento pessoal. A autoestima está relacionada com a imagem que nós criamos de nós mesmos e com o quanto nos respeitamos enquanto indivíduos. Você já parou para pensar o quanto ter autoestima pode influenciar na sua vida? Se você se sente bem consigo mesmo, é muito mais provável que as suas relações sejam melhores, que você enfrente a vida com confiança, com otimismo, que você tenha mais facilidade para atingir as suas metas e se sinta realizado. Agora, se você tem autoestima baixa, é comum que você se sinta inferior e tenha pensamentos negativos sobre si. Quem tem a autoestima baixa se considera incapaz, sente que está sendo rejeitado e constantemente sente vergonha e tristeza. Todos esses pensamentos e opiniões acabam prejudicando o seu desenvolvimento. E quando eles são frequentes na vida da pessoa, eles podem até causar depressão, fobia e diminuir o bem-estar. Lidar com as emoções, com as sensações, com transformações e os problemas do dia a dia é sempre um desafio para todos nós. Porém, para quem tem baixa autoestima, esses desafios se potencializam e se tornam ainda mais complicados, afetando diretamente a relação consigo, com as pessoas e com o mundo. É preciso identificar o que fere a sua confiança em si mesmo e encontrar uma maneira ideal de trabalhar essas questões, levando você a fazer uma autorreflexão para que você compreenda e entenda os seus pensamentos, suas opiniões e as suas atitudes de uma forma mais profunda. Para isso, talvez seja necessário uma ajuda externa, como um psicólogo ou um terapeuta. Na medida em que você vai tratando a sua autoestima, você vai deixando de lado os sentimentos negativos e destrutivos e vai substituindo tudo isso por coisas positivas, incentivando o amor próprio, o autoconhecimento e recuperando a sua confiança. Identifique e valorize quais são as suas qualidades. Envolva-se de forma mais intensa em atividades que te dão prazer. Passe a cuidar mais de você. Se empenhe em atividades que tragam felicidade. Por exemplo, comece a fazer algum tipo de atividade física, mesmo que seja por um breve período de tempo. Leia bons livros. Permita-se ser cuidado, ser amado. Respeite as suas limitações. Você não precisa ser o melhor em todas as atividades que faz. E busque a ajuda profissional para você poder trabalhar a baixa autoestima. Nunca é tarde demais para se ter um convívio mais saudável com você mesmo. Não se compare. Você tem vontade de iniciar um novo capítulo na sua vida, onde a gratidão e a alegria serão suas principais características? Ouça essa reflexão de hoje, pois eu vou falar sobre algo que é de extrema importância para aqueles que querem experimentar uma mudança. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o canal Minuto com Deus, mas hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão,
que é um canal onde nós postamos vídeos para a sua saúde mental, o seu bem-estar e crescimento pessoal. Não deixe de se inscrever no canal e de acompanhar os nossos vídeos, que são postados todos os dias às 18h30. Pessoas com baixa autoestima e que vivem cheias de insegurança geralmente se encontram nesse estado por causa do hábito de se compararem a outras pessoas. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: a grama do vizinho é sempre mais verde. Pois bem, às vezes nós passamos tanto tempo nos comparando que acabamos acreditando que, de fato, a vida de qualquer pessoa é melhor do que a nossa. E mais ainda, achamos que todas as pessoas lidam melhor com as suas inseguranças e com os seus problemas do que a gente. Seja nas redes sociais ou até mesmo quando estamos compartilhando um tempo de qualidade com alguém, a verdade é que o que vemos de uma pessoa não é nem 10% do que ela passa verdadeiramente, do que ela sente e do que ela pensa. É impossível passar um tempo com alguém ou assistir aos stories de uma pessoa e entender tudo o que se passa na vida dela. Até porque nas nossas redes sociais ou durante uma conversa, o que nós mostramos é a nossa melhor versão, o nosso melhor momento e a nossa melhor performance. Nós não convivemos com as pessoas, então nós não vemos as suas crises de ansiedade e de identidade, não vemos os seus momentos de baixa autoestima, não vemos o seu choro por se sentir insuficiente e não vemos a dificuldade que essas pessoas têm, muitas vezes, de levantar da cama todos os dias. E isso faz com que acreditemos que as pessoas são perfeitas, ou pelo menos melhores do que a gente, sendo que ninguém é melhor do que ninguém. Somos apenas diferentes. Por isso que quando estamos passando por um momento difícil, por uma crise, uma aflição, nós achamos que somente nós passamos por isso e somente nós lutamos contra determinados pensamentos ruins, sendo que nós apenas não vemos a luta do outro. Mas acredite, toda pessoa que você encontra, todas as pessoas que você conhece, desde a mais sorridente até a mais séria, as mais falantes e extrovertidas até aquelas que são caladas e tímidas, todos estão lidando com algo difícil e todos têm que lutar contra a sua própria mente às vezes, contra pensamentos ruins e nocivos. A grama do vizinho não é melhor ou pior do que a sua. Você apenas não a viu crescer. Você não a viu no seu pior momento. Não a viu seca ou cheia de buracos. O que você vê de alguém é apenas o resultado e não o processo. Por isso, não se diminua por estar passando por um processo, pois as pessoas que você mais admira também têm os seus dias maus, têm momentos difíceis e muitas vezes elas já estiveram desmotivadas, inseguras e se sentindo insuficientes. Cuide da sua mente e não fique se comparando com os outros, mas sim entenda o seu lugar. Seja grato por aquilo que você é e por suas qualidades, e não se julgue pelos seus defeitos, mas sim procure melhorar cada dia mais, sabendo que você não precisa ser melhor do que ninguém, além de você mesmo. Seja a sua melhor versão e não caia no hábito nocivo de se comparar. Tenha calma. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por situações difíceis durante o nosso dia, situações muitas vezes estressantes. Mas a maneira como nós lidamos com os acontecimentos pode solucionar ou agravar o problema. Por isso, é importante sabermos
manter a calma. Seria muito bom se nós tivéssemos o poder de controlar qualquer situação e não permitir que nada afetasse a nossa paz, a nossa serenidade. Não é verdade? Mas nós não temos como impedir que eventos negativos aconteçam conosco. Mas o que nós temos que aprender é administrar a maneira como nós reagimos a eles. Eu quero dar algumas dicas aqui para você aprender a manter a calma em alguns momentos críticos. A primeira dica é: respire fundo e conte até 10. Em algumas ocasiões de muita tensão, saber gerenciar o estresse é uma forma de modificar o resultado da situação. Nós somos movidos pelas nossas emoções, como a raiva, e muitas vezes não conseguimos raciocinar com clareza e avaliar as consequências dos nossos atos. Respirar fundo e contar até 10 pode até parecer um velho clichê que é indicado para manter a calma, mas acredite, essas ações podem produzir um efeito positivo no nosso sistema nervoso, uma vez que elas nos ajudam a mudar o foco da situação e voltar a nossa atenção para nós mesmos. A segunda dica para você manter a calma diante de uma situação complicada é: tome distância da situação para você poder avaliá-la melhor. Você já reparou como nós sempre temos uma receita pronta quando se tratam de problemas alheios? Mas quando nós estamos dentro da situação, tudo muda de contexto. Isso acontece porque a carga emocional dificulta a tomada de decisões. Então, uma maneira de você manter a calma é se afastar do problema, porque assim você vai conseguir avaliar a situação por um outro ângulo. Seja qual for o acontecimento que tenha tirado a sua paz, tente mudar de perspectiva para que você encontre outras soluções. A terceira dica é a seguinte: evite conversas e pessoas negativas. É incrível como algumas pessoas ou alguns assuntos podem tirar a nossa tranquilidade e nos colocar em um estado de estresse, nos deixando aflitos. Tem pessoas que só reclamam da vida e que adoram lançar sobre nós uma semente de discórdia. O quanto você puder, evite esse tipo de pessoas e esse tipo de conversas. Da mesma maneira, se poupe de ficar ruminando assuntos que te gerem preocupação, frustração ou qualquer outro tipo de desgaste emocional. Os pensamentos têm uma influência muito forte sobre os sentimentos e, consequentemente, podem tirar a nossa calma. A quarta dica para você manter a calma é: reserve um tempo para meditação. Às vezes, escapar um pouco da movimentação intensa do dia a dia é algo necessário para mantermos a calma. Uma atividade que promove resultados favoráveis quando se trata de alcançar a paz mental é a meditação. Inclusive, os psicólogos, os médicos, muitas vezes recomendam essa prática como tratamento auxiliar em casos de ansiedade, de depressão, de estresse ou de outros quadros. A próxima dica é a seguinte: não leve tudo para o lado pessoal. Quando nós estamos falando em não nos deixarmos afetar pelos conflitos, em fazer de tudo para que esses conflitos não tirem a nossa calma, uma das questões que são trabalhadas junto à terapia é entender o seguinte: o que é meu e o que é seu é seu. Parece confuso de entender, mas eu vou explicar. Nós nos sentimos ofendidos facilmente por causa do comportamento dos outros. Só que isso é uma verdadeira perda de tempo. Nem sempre as pessoas têm a intenção de magoar aqueles que estão ao redor delas, mas cada um tem os seus próprios mecanismos de defesa. Só que essas estratégias de enfrentamento nem sempre são
elaboradas, são premeditadas, embora elas possam atingir quem estiver na reta. O que eu quero dizer é o seguinte: nem tudo diz respeito a você, e você não precisa se estressar por todas as coisas. Às vezes as pessoas falam coisas que nós levamos em consideração de uma forma muito intensa e ficamos nervosos e irritados por causa daquela fala, por causa daquela atitude, mas para aquela pessoa que cometeu o ato em si ou a fala, aquilo não teve tanta importância e ela já não está nem se lembrando disso mais, enquanto nós estamos nos matando por dentro. Você pode ser uma pessoa mais calma e mais tranquila. O que nós precisamos entender é que existem situações cujas soluções estão fora do nosso alcance. Então nós precisamos saber identificar quando nós devemos agir para resolver aquele problema e quando nós devemos aceitar. Mas o importante é que você mantenha a sua calma. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. E você? Você é uma pessoa calma ou você é uma pessoa explosiva? O que você tem feito para manter a sua calma, a sua paz de espírito e a sua serenidade? Escreva aqui nos comentários. Eu espero você amanhã para mais uma reflexão. Um grande abraço a todos.